Gabriel, tem como economizar energia utilizando o ar-condicionado? Ninguém merece pagar caro na conta de luz, né? Não dá, mas tem como utilizar e economizar, não tem? Vamos saber? Vamos saber? Agora. Bora? Roda a vinheta. Roda. Ele está de volta com a gente, senhor Gabriel. Rapaz, tudo bem? Que empolgação é essa? Você gostou? Gostou da abertura? Cris, Já começa... Ele está... Energia total, isso aí. Você tem cadeira cativa aqui, meu amigo. Já sou de casa. Você sempre foi de casa, cara. E cada vez mais conquistando espaço aqui com a gente no nosso canal. Cara, obrigado pela oportunidade, obrigado também à TCL e também à Dias pela oportunidade de falar Perfeito, um pouquinho querido. sobre refrigeração e climatização. Você Vambora. é sempre muito bem-vindo. Que honra. Vamos começar? Agora. Vamos lá. Ó, o pessoal quer saber o seguinte. O uso constante do ar-condicionado, ele realmente aumenta a conta de energia, não? Olha... Constante, uso constante. Vou usar todo dia. Usar todo dia. Não, tá? Na verdade, todo ar-condicionado ele foi feito para você utilizar ele no período que você precisar, seja durante o dia, seja durante a noite. Então, utilizar mais o ar-condicionado não vai gerar um acréscimo. Mas, claro, se você utilizar o ar-condicionado 1 hora por dia ou se você utilizar 10 horas por dia, o tempo de consumo ele vai adicionar um pouco mais de valores na conta, tá? Então, se eu utilizar toda noite o ar-condicionado, eu vou ter um consumo. Se eu usar uma noite no mês, aí o consumo vai ser bem menor. Só que uma coisa que é bem interessante é que hoje os equipamentos estão vindo muito mais eficientes, tá? Com tecnologias hoje que o consumo ele é bem menor do que os equipamentos de antigamente. E quais são os fatores que influenciam o consumo de energia do ar-condicionado? Primeiro, o equipamento inverter ele é muito mais eficiente que o convencional, o antigo on-off, que pode chegar até 75% de economia. Então, na hora de fazer a compra, não erra não. Tem que comprar, assim, recomendo que compre equipamentos do tipo inverter. Outra coisa que é importante, que muita gente não sabe, que a manutenção preventiva do equipamento, ele mantém o equipamento eficiente. Ou seja, se você deixar de fazer a preventiva e seu equipamento estiver sujo, com acúmulo de sujeira tanto na parte externa quanto na parte interna, isso sim vai elevando o consumo do equipamento. Então, manutenção preventiva evita também o consumo, Cris. Você está falando disso, então a gente já entra em eficiência energética. Tá? Aproveitando o gancho aí. Temos uma pergunta da Roseli, que ela quer saber como a eficiência energética do ar-condicionado afeta o custo da minha conta de energia. Olha, a eficiência afeta significativamente. Se eu tenho equipamento mais eficiente, o consumo ele vai ser menor. E hoje existem equipamentos, por exemplo, com fluido refrigerante R32, que além dele ser ecológico, o consumo de energia vai ser assim, significativamente menor também. E também existem hoje equipamentos que conseguem trazer junto com a tecnologia inverter algumas funções de economia de energia, que aí ele vai modular e priorizar a eficiência energética do equipamento como principal item no processo de climatização. Então eu posso ter lá, por exemplo, um equipamento que eu não quero priorizar a eficiência energética, eu quero priorizar ventilação e refrigeração rápida. Beleza, eu ativo o modo de ventilação e refrigeração rápida. Mas eu posso utilizar o modo economia, que aí a prioridade do equipamento enquanto ele estiver ligado vai ser eficiência energética. Não, você já respondeu a pergunta do Silvio aqui, que ele queria saber se existem maneiras de reduzir o impacto do ar-condicionado na conta de energia sem desligá-lo. Existe. Então, complementa esse sem desligá-lo dele. Primeira coisa, Cris, o ajuste de temperatura, ele gera uma diferença significativa também no consumo. Por quê? Se eu ligo um equipamento para 18 graus, não quer dizer que ele vai refrigerar mais rápido, mas quer dizer que ele vai ficar mais tempo ligado até chegar a 18 graus. Até chegar a 18, graus. Então, essa é uma diferença que a gente precisa entender. Outra coisa, além da temperatura, se eu ajusto a temperatura para uma temperatura mais confortável, seja de 22, 23 graus, meu equipamento ele vai se manter menos tempo ligado e automaticamente o consumo vai ser menor. Então, primeira coisa, o ajuste de temperatura. Outra coisa que muita gente peca é o seguinte, eu ligo o condicionador de ar e mantenho portas e janelas abertas. Tenho entrada de ar quente e automaticamente eu tenho que fazer com que o equipamento trabalhe muito mais para refrigerar o ambiente. Então, sempre mantenha as portas e janelas fechadas durante o processo de climatização. E se em caso você tem, sei lá, eu tenho um ambiente comercial, eu não consigo manter a porta fechada, é muito interessante utilizar uma cortina de ar para evitar esse consumo excessivo de energia, tá? Então, tudo isso faz com que o equipamento performe bem
e seja eficiente. Na sua casa, você costuma manter o ar-condicionado em que temperatura para que seja, para que você tenha uma eficiência energética boa lá e não custe muito? Você? Eu mesmo, tá? Eu costumo ajustar em 24 graus. Para mim é uma temperatura que eu removo aquela carga térmica, aquele calor do ambiente e consigo ter um ambiente bem confortável e principalmente um ambiente que eu não tenho uma temperatura muito baixa, porque uma coisa assim, o ar-condicionado ele se bem cuidado, se bem limpo, se a preventiva sendo bem feita, ele não vai gerar problemas. Mas se eu tenho um ajuste muito baixo de temperatura, Cris, eu também posso sofrer um pouquinho com a remoção de umidade que eu tenho dentro do ambiente. Se você prestar atenção, o ar-condicionado quando ele está ligado, você vai ver que ele tem um dreno, né? Esse dreno ele vai sempre estar jogando água para fora. Essa água é a água que eu tiro de dentro do ambiente. Então se eu abaixo muito a temperatura do ar-condicionado, deixo lá com 16, 18 graus, ele vai trabalhar muito mais tempo e vai remover a umidade do ambiente. Então é importante deixar sempre numa temperatura confortável. As recomendações hoje técnicas são entre 20 e 26 graus para você manter o equipamento. Sensacional, boa. O custo de operação de um ar-condicionado varia dependendo da capacidade em BTUs do aparelho? Pode variar, tá? Quanto maior o equipamento, maior o consumo, mas em contrapartida, maior a área que ele refrigera. Então, se eu tenho um equipamento um tamanho maior, ele vai ter um consumo teoricamente maior. Vamos supor aí que eu tenho um motor 1.0, um equipamento um pouco menor, vai consumir um pouco menos. Se eu tenho um motor um pouco maior, um motor, sei lá, 1.6, ele vai consumir um pouco mais. Só que em contrapartida a potência é diferente. Então isso que a gente precisa levar em consideração. Mas o equipamento, se bem dimensionado, ele vai atender a maior área possível com o menor consumo possível. Esse é a grande sacada da tecnologia que os fabricantes estão trazendo para os equipamentos. O equipamento refrigerar a maior área possível com o menor equipamento possível. Legal. O Danilo ele quer saber quais são as diferenças sazonais do consumo de energia do ar-condicionado. Olha, tem uma grande diferença, tá? Antigamente, a leitura de temperatura, a leitura que era feita por equipamento para saber a eficiência, era feita de uma forma bem diferente. Eu pegava meu ar-condicionado, ligava ele ali e aí eu fazia a medição para saber qual que era o consumo. Então, às vezes eu tinha um equipamento on-off, um equipamento convencional, com classificação A, e eu tinha um equipamento inverter com uma tecnologia muito mais eficiente e também classificação A. Então isso não fazia muito sentido. Hoje, a forma que o Inmetro valida o consumo do equipamento é um pouquinho diferente. Então eu coloco ele numa certa carga, depois eu elevo um pouco, deixo ele numa carga parcial e depois numa carga total. Ou seja, é o que acontece no ar-condicionado. Porque quando eu tenho um inverter, ele faz isso, ele modula, ele não fica 100% na potência máxima. Então, através dessa nova fórmula de medição, eu consigo garantir se o equipamento ele é A, se ele é B, se ele é C ou se ele é E. Na nova classificação, por exemplo, os ar-condicionados do tipo on-off, o convencional vai para uma classificação E. E os equipamentos do tipo inverter, a gente vai para a classificação A. Então, hoje é justo. E como é que é medido? A medição agora é feita no consumo médio que aquele ar-condicionado tem no ano. Então eu consigo já enxergar ali na etiqueta o quanto aquele equipamento, numa carga assim, normal de trabalho, vai consumir no período de um ano. Isso traz uma confiança muito maior, principalmente para quando você vai fazer a compra e aquisição do equipamento. Olha só, pergunta legal essa aqui, hein? O Luciano, ele quer saber o seguinte, se o uso de termostatos programáveis eles podem ajudar a controlar os custos de energia do ar-condicionado. Pode sim, tá? Existem dispositivos que cada fabricante tem um nome diferente, tá? Mas que eu consigo configurar a entrada do equipamento, ou seja, a hora que o equipamento vai ligar. Posso desligar o equipamento no horário do almoço, religar ele no período da tarde. Então hoje existem esses dispositivos que podem ser feitos por termostatos, conforme você mencionou, ou também por sistemas de automação que eu posso utilizar nos meus dispositivos com conectividade. Ou seja, eu posso gerar uma rotina para o meu ar-condicionado, que essa rotina pode mudar. Segunda-feira eu quero um horário. No sábado eu tenho um horário diferente na empresa. Então sábado eu quero que ele desligue meio-dia, por exemplo. Então eu consigo programar todo o equipamento para ele funcionar e trazer maior eficiência, tá? Uma das coisas que gera um consumo muito grande é funcionários esquecerem o ar-condicionado ligado. E é muito comum falar, não, mas eu não esqueço, eu nunca vou esquecer o ar-condicionado ligado. Mas uma distração num telefonema na hora que você está saindo da empresa, ou algo assim acontece. Então isso minimiza esses custos desnecessários no processo de uma empresa, de um escritório, ou até mesmo na residência, onde eu tenho às vezes uma rotina de sair para trabalhar, então eu consigo programar o ar-condicionado para funcionar na hora exata. Beleza. Felipe quer saber como a vedação e o isolamento adequados em uma casa
podem afetar o consumo de energia do ar-condicionado? Pô, isolamento é muito importante, tá? Se eu tenho frestas na janela, nas portas, se eu tenho divisórias onde eu tenho aberturas na parte superior ou algo do gênero, eu tenho ali sim uma dissipação de calor. E se eu estou perdendo calor naquele ponto, automaticamente o meu equipamento vai ter que trabalhar mais para suprir essas frestas. Então, o isolamento de portas e janelas, às vezes de divisórias, tudo isso é muito importante para garantir a performance do equipamento e que esse equipamento traga a maior eficiência com o menor consumo possível. O Demetrio, ele quer saber quais são as estratégias de manutenção que podem garantir que o ar-condicionado seja o mais eficiente possível em termos de energia. Demetrio, excelente comentário. E a primeira coisa que você precisa fazer é a própria manutenção mensal, que é o quê? Você ir lá, remover o filtro, fazer a limpeza daquele filtro com água corrente e retornar o filtro para o lugar. Essa é a primeira manutenção que pode ser feita e até pelo cliente. Em períodos eu recomendo que você chame um técnico devidamente qualificado para executar essa atividade, e aí esse técnico vai fazer uma intervenção mais técnica, vai desmontar equipamento, vai lavar condensador, turbina, então vai fazer com que o equipamento não tenha obstruções e automaticamente performe bem. Isso traz eficiência energética? Traz, e faz com que o equipamento performe bem. Mas outra coisa que é muito importante, a qualidade do ar que a gente respira. A gente se preocupa bastante com essa questão de eficiência e precisa se preocupar, mas também precisa se preocupar com o ar que você está respirando naquele momento, naquele ambiente, no escritório. Às vezes a gente passa 10 horas, 8 horas dentro do escritório. E aí eu não me preocupo com a qualidade do ar que eu estou respirando e que o equipamento às vezes está ligado 7, 10, 12 horas direto. Então eu preciso se preocupar também, além da parte técnica, a durabilidade do equipamento e a eficiência, se preocupar com a qualidade do ar. Perfeito. Qual é o impacto ambiental do alto consumo de energia dos sistemas de ar-condicionado? O que influencia no meio ambiente? Influencia muito, porque para que o equipamento funcione, eu preciso de uma geração. E hoje o Brasil a gente trabalha com geração geralmente hídrica, solar, ou às vezes eólica, depende do processo que eu tenho. Então, se eu tenho uma fonte consumidora de energia, eu tenho uma fonte geradora. Então é importante a gente entender que hoje quanto mais eficiente os equipamentos que eu tenho, que eu instalo, é melhor para o meio ambiente, tá? Eu vou ser menos agressivo. Outra coisa que é importante também, que dentro dos equipamentos das novas tecnologias, eu tenho equipamentos que, além da parte da eficiência energética, eu também não contribuo para o aquecimento estufa e nem também para a degradação da camada de ozônio, porque os gases, os fluidos que estão dentro dos equipamentos, eles são fluidos ecológicos, que evitam principalmente aí, danificar o meio ambiente, que é algo que a gente não quer. Importante isso, né? Com certeza. Importantíssimo no bolso, importante também para o planeta. Isso é uma grande preocupação dos fabricantes de equipamentos de ar-condicionado. É isso. Gabrielzinho, obrigado mais uma vez. É isso. Que honra, obrigado, viu? É uma honra tê-lo aqui mais uma vez. E se você gostou, compartilhe o nosso vídeo, vai lá, dá o like no nosso vídeo também, se inscreve no nosso canal e fala para todo mundo vir para cá aprender sobre o mundo da tecnologia em ar-condicionado. Certo, Gabriel? Certíssimo, Cris. A gente se vê. Até mais. Até lá.